Abranches, nós sabemos dos esforços das casas espíritas em fazer a divulgação espírita, ou através da internet, ou através de um jornal interno. O que você, como profissional da comunicação, você orientaria a esses irmãos das casas espíritas quanto à forma, quanto à maneira de fazer essa divulgação? Olha, eu penso, esse é o conteúdo da minha fala nesse sentido, eu penso que hoje vocês estão fazendo um belo trabalho. Eu sinto que as mídias estão sendo exploradas na sua medida. Temos vários canais de rádio espíritas que podem ser acessados via web ou até pelo dial do rádio, programas de televisão que abordam esse assunto. Mas eu sinto que o grande desafio do espírita hoje é melhorar a sua comunicabilidade. Como é que eu vou falar de comunicação social se eu não estou mais próximo afetivamente do meu colega, que é um trabalhador da minha casa? Se ele fica doente, às vezes eu nem fico sabendo, porque não tenho contato com ele. Se ele fica internado no hospital, eu não vou lá visitar. Por quê? Cadê a comunicação? Que se transforma num ato de caridade, de solidariedade. Quando a gente fala que os jovens estão ausentes dos interesses da comunicação dentro da atividade espírita, por quê? Será que isso não é o efeito da falta de comunicação, da falta de construção de uma ponte entre a maturidade espírita e a juventude espírita? Será que os jovens não estão do lado de lá da ponte, porque a ponte não foi construída? Nós temos que ser construtores de pontes, pontes de comunicação. E os tijolos que compõem essa ponte são o interesse pelo outro, o desejo de fazer o bem em equipe, em família, formar um time vencedor. E o jovem tem que fazer parte disso. Então, para eu ser um bom comunicador, para que a comunicação social da minha casa espírita apareça no mural, apareça na internet, no portal do centro, eu tenho que cantar melhor dentro do centro. Eu tenho que me comunicar melhor com os integrantes da casa. Eu tenho que ter mais respeito pelas diferenças de opiniões. Eu tenho que construir pontes. Possivelmente o maior desafio nosso hoje, nós sobretudo que trabalhamos na área de comunicação, somos parceiros nisso, seja vencer o grande desafio. As pessoas que chegam numa casa espírita muitas vezes não têm vontade de ler o Evangelho, nunca leram o Evangelho. O Evangelho que elas leem é a nossa conduta. Então nós ficamos olhando, vamos ver como é que ele faz para saber como é que está escrito lá. E a gente pega e vê que nosso exemplo, nossa atitude comunica muito mais. Aquela velha história que um amigo me disse certa vez no leito de desencarnação. Eu cheguei, era muito amigo dele em Minas Gerais, em Juiz de Fora, e ele me disse uma frase que me tocou muito nesse sentido. Ele falou: meu filho, você que está no começo da caminhada, era muito jovem ainda, você que está no começo da caminhada, vai e pregue o Evangelho em tudo que é lugar. Se necessário, use as palavras, mas pregue o Evangelho. Então eu fiquei pensando, puxa vida, então o sinal de que pregar o Evangelho não é bem usar as palavras apenas, como a gente usa na comunicação, você na TV, eu na TV, todos nós. Não é bem isso, é muito mais a atitude. Então esse é o nosso grande desafio. Com mais atitude, a gente vai se comunicar melhor.